Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje, até o pessoal que me perguntou hoje na rádio aí. A gente falou sobre o Pix, uma ótima entrevista fornecida pelo pessoal da Cicobi, mudanças, inovações que tem também na página aqui uma matéria completa. E aí agora nós vamos falar de imposto. Você aí que assiste Facebook, que vai assistir nosso programa na quinta-feira, você já liquidou o seu imposto? Já está certo? Já fez? Como é que faz? O que é imposto de renda? Como que faz? Muita gente perguntou, eu estou fazendo Pix de tantos reais, eu preciso declarar? Como que é? Como que vai funcionar? Até que dia eu tenho que declarar? O que eu tenho que declarar? Gente, imposto de renda não é fácil não. E aí você não sabe nem o que você gastou e nem o que declarar, o negócio fica feio e pode ser complicado pro seu lado, não é isso, Nelson? Sim. O Nelson vai falar aqui com a gente, o Nelson que trabalha com isso. Quantos anos já, o Nelson? Eu trabalho já há mais de 35 anos. Então tem experiência no negócio. Nelson, então o que seria primeiro o imposto de renda? Imposto de renda é um imposto sobre a renda, né? É um tributo do ramo de imposto. Esse tributo existe em vários países. E basicamente ele é sobre a renda tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. No caso, o que é que eu tenho que declarar ou quem tem que declarar? Vamos falar primeiro quem tem, a gente falou em valores, né? Quem tem que declarar agora nesse período, né? Pessoas físicas que obtiveram rendimentos acima de R$ 28.559,70, proveniente de atividade rural, pessoas que obtiveram renda acima de R$ 142.798,50, quem realizou alienação de imóveis, né, e houve ganhos de alienação de imóveis, comprou e vendeu uma casa e não comprou outra, também deve ser declarado, né? Pessoa que teve bens até 31 de dezembro de 2020 com valor superior a 300 mil, isso 300 mil declarado em escritura, né? Pessoa que passou a residir no país, né? E esse ano tem um detalhe, doutora. Quem recebeu auxílio emergencial é obrigatório declarar também. Então isso é importante saber, porque muitas pessoas, você que assiste aí, compartilha esse vídeo, marca sua amiga, pode fazer uma pergunta, aproveita sobre imposto de renda aí, só escrever embaixo, a gente vai ler aqui, faz sua pergunta, compartilha a entrevista. Então você que recebeu o Bolsa Auxílio, é esse? Isso, e emergencial também? E como que vai fazer? Olha, a pessoa ela recebeu esses valores, ela tem um campo específico, tem uma maneira específica de declarar, e é obrigatório por lei. E, inclusive, há casos que receberam o valor superior de R$ 22.847,76 também. E o dependente que recebeu auxílio não é mais dependente, então ele tem que declarar, e a declaração anterior, que ele era dependente do marido, dependente, por exemplo, vamos falar assim, marido, mulher ou filho, dos 18 anos, já fez 18 anos. Já fez e recebeu auxílio, ele não pode declarar, pode ser constado na declaração do pai, porque ao já declarar... tem que ser dele, então. Tem que ser dele. Ao declarar, ao enviar, já vai sair um DARF, nesse DARF, falando do valor que você tem que devolver, tanto o filho quanto a mulher que foi dependente. Então eu aconselho a não declarar esse ano. Até que dia a gente tem que declarar? Tem uma data, né? Nós temos que declarar até dia 30 de abril. Tá, então nós no temos horário, aí um mês, né? Um mês, até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril desse ano. No caso, a gente estava falando, tem idade? Então maior de idade já tem que declarar ou não necessariamente? Precisa ter o gasto de mais ou menos 30 mil, 29 mil e algum quebrado. Isso, aí, né? O fator idade não é um fator relevante para o imposto de renda, é mais a questão dos valores perfazidos no ano, né? Que seria, a título de exemplo, os R$ 28.559,70. Ô Nelson, mas se eu recebi alguma coisa, foi doado, por exemplo, eu também tenho que declarar? Também tem que declarar. Recebi um carro de 100 mil, por exemplo, ganhei. É permitido receber doações familiares, tem o campo na declaração de imposto de renda de doações, não é tributável essa doação, tanto de imóveis,
também de imóvel, de dinheiro, né? Tem que ser declarado para ter a majoração, o fato de onde está rondando esse dinheiro. O que é que realmente tem que ser declarado, então? Tem que ser declarado o valor financeiro recebido, né? Um salário, por exemplo? Salários que passam de R$ 28.559,70. A empresa deve ter dado já esse relatório de rendimentos. Deve ser declarado os bens, todos os bens, carro, moto, terreno, né? Deve ser declarado saldos em 31 de dezembro na conta bancária, contas de aplicação, se tiver ações, ou seja, todos os bens. Se tiver aplicação e ação também? Também. Não tem como escapar nem disso. Nelson, outra coisa, se a pessoa não tem condição nem de arcar com o custo, que apesar que você falou que o custo é bem baixo, se pessoas que não têm condição, no caso assim, é que nem você falou, não tem uma pessoa que tem uma conta milionária, não vai querer cobrar, né, para o serviço, que dá muito trabalho. Pessoa que não tem quase nada, ou que nunca declarou, é a primeira vez, ela tem condição de conseguir fazer a declaração sozinha? Olha, se ela ler o regulamento, se ela seguir tudo e ter transparência, pode ser que ela consiga. Aí eu aconselho ir atrás de um especialista. Não é porque eu sou contador e sou especialista que eu aconselho aí, porque existe, se errar e cair na malha, o prejuízo é muito grande. No caso que você fala, é um contador que faz esse serviço, né? Normalmente é um contador que confecciona as declarações de imposto de renda. Ele é responsável pelas informações que são passadas a ele, né? É assim que tem sido a normatização, né? No caso, a gente estava até falando aí um pouquinho antes, né? Até que dia que eu tenho que declarar? Dia 30, o valor é declarado. E uma outra coisa, o que mudou agora, né? Você falou algumas coisas que mudaram, você estava conversando aqui comigo, mudaram-se algumas coisas do ano anterior, né? Por exemplo, se conseguir enviar a declaração de imposto de renda de filho ou dependentes sem o número do CPF, do menor. Agora não, é obrigatório na confecção da declaração de imposto de renda você informar o nome do seu filho, a data de nascimento e o CPF. No caso, como faz isso? Tem o campo específico de dependentes, né? Na declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, você baixa ela do site da Secretaria da Fazenda, que é www.receita.fazenda.gov.br. Você baixa o programa, baixa as instruções do preenchimento e tente fazer o melhor para preencher. Aconselho a procurar um contador especialista. Nelson, no caso também a gente falou de prazo, do que é o imposto de renda, quem que tem que declarar. Você falou do auxílio emergencial. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que ela não tem registro, mas ela tem a nota e a soma do ano dela deu 29 mil, ela tem que declarar. Não efetivamente, por exemplo, ela tem a nota, vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa é um prestador de serviço, ela tem uma nota que as notas superam os 28 mil. Mas pode ser que esse serviço, ele tenha as despesas, ele tem que ter um livro caixa, né? Ele tem, para ele realizar o serviço, ele não teve o valor integral daquele montante, né? Ele tem que ter os abatimentos das despesas. Às vezes ele tem despesas de viagem, de combustível, para ter aquele serviço, aquele faturamento. Não necessariamente, porém eu aconselho dentro do possível declarar. No caso também, quais são as coisas que mudaram, que você falou, que a gente estava falando aqui? Dá para a gente citar algumas? Basicamente o que mudou foi essa questão do auxílio emergencial, o dependente, os limites, né? Basicamente isso. Ô Nelson, se eu não declarar até dia 30, o que acontece? Se não declarar até dia 30, a pessoa vai, após, quando fazer a declaração dela, ela vai receber uma multa de R$ 165,74. Há casos que não é esse 165, que é a multa de 2% do valor que ela teria também a pagar. Esse, na verdade, de onde vem, o pessoal aqui está perguntando, de onde vem esse imposto de renda que a gente é obrigatório a pagar? O imposto de renda, ele vem, uma questão, é o seguinte, a pessoa ela tem o salário, né?
e a pessoa, ela recebe mês a mês. Além do salário, é tributado uma parte, são lançados como férias, 13º, e a empresa que ele presta serviço, ela faz um documento chamado DIRF. Nessa DIRF ele já informa a renda desse profissional. Se essa renda ultrapassa os 28.559,70, ele é obrigatório. Quando ele ultrapassa esse valor e paga o imposto de renda, esse imposto de renda vai para o governo federal. Vai para o governo federal, desse valor o governo federal decide o que ele vai fazer. Entendi. Como declara aqui, estão perguntando, uma babá. A babá não entra como empregada? Precisa declarar? A babá, dependendo do registro, ela pode entrar como empregada. Depende. Até... Então, mas tem algum até 2 anos atrás, se não me engano, ou 3 anos atrás, tanto a babá como a empregada doméstica, se fosse registrado como empregada, o abatimento do INSS era integral, e já não é mais. Já não tem mais abatimento, não tem isenção mais empregada doméstica. Não tem nada, então, porque assim, a partir do momento que você tem empregado doméstico, a babá, a pessoa que tem, já entra no total dela do declarado, não entra ou não? Tem como ter alguns descontos, algumas coisas específicas? Entra como despesa, mas hoje não se abate, é uma declaração... Antigamente fazia isso. Até, se não me engano, 3 anos atrás. Talvez por isso que é a pergunta, né, no caso que eles falam, por quê e não por quê? Muita pergunta aqui, deixa eu ver aqui que estão falando também, ó. De atividade rural, acho que é isso que é a nova lei, que foi dia 24 de fevereiro, né? Um retorno à pergunta sobre imposto, como declarar pagamento de faculdade. Muito boa pergunta. Pagamento de faculdade, tem lá o campo de despesas com ensino. Isso mesmo, por exemplo, espera aí que eu vou ajudar aqui, ó. No pagamento da faculdade, além da faculdade, tem o custo da moradia, né? Tem o custo do condomínio, por exemplo, se a pessoa mora numa casa, tem que pagar água... O custo, entra um custo do filho que mora fora. Só vai entrar na declaração o valor que é pago na faculdade. O valor do aluguel do prédio, o valor do custo dele estar em outra cidade, cursando a faculdade, não entra. Só vai entrar o valor da escola. Inclusive tem limites, não é o valor total que se abate. Outra coisa aqui, ó, diárias de ajuda de custo. Às vezes você dá alguma ajuda de custo para funcionário ou paga, né? Tem como também declarar? Tem, principalmente quem declara é quem recebe, que existe um campo de isentos, diárias e ajudas de custos. Isso ocorre muito, inclusive, em faculdade, né? E ocorre também em empresa transportadora, né? Ajuda de custo, como declarar recebimento de ação judicial? Ação judicial, boa pergunta. A ação judicial, você tem que declarar ela. Se ela for uma ação trabalhista que você pagou honorários do advogado, a título de exemplo, você recebeu 100 mil, mas 30 mil foi de honorários do advogado, você lança o valor de despesa do advogado, mas o que você recebeu, você lança os 70 mil. E há casos que são recebimentos acumulados, que tem um campo dentro da declaração de imposto de renda, dentro do software do imposto de renda, que você informa o acúmulo para que você chegou nessa ação. Quantos meses? 60 meses, 40 meses? Dependendo do valor da receita que foi recebida, aforida acumuladamente. Por que acumulado? Porque você recebeu um valor cheio, porém, vários anos dessa ação. Aí isso dá um efeito positivo dela receber o que foi retido na fonte. Boa pergunta aí também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Se o pessoal está fazendo pergunta, gente, você pode entrar aqui na nossa página, que eu estou ao vivo no STZ, a galera está assistindo hoje aqui. Eu estou vendo se eu consigo... Que o pessoal pode perguntar embaixo, tá? Se tiver alguma dúvida sobre imposto de renda, sobre o que tem que declarar. Apesar que acho que a gente está falando tudo aqui, né, Nelson? Sobre o que tem que declarar, sobre o que está... Qual é o valor, faculdade dos filhos, se tem que declarar, se mudou o imposto de renda. Falamos também do... Vale, né? Do Vale... Como fala? Vale... Auxílio. Falamos do auxílio também emergencial,
Mais alguma coisa, Nelson, que você acha que a gente não colocou? Tem uma inovação que eles estão, na declaração desse ano, pedindo o número do cadastro do imóvel, que está no carnê do IPTU. Eu aconselho, quando a pessoa for fazer a declaração, pegar a escritura, pegar o IPTU, colocar do lado e preenchê-lo, né? Tem a pergunta se está registrado o imóvel ou não em cartório, também é outra inovação. E aconselho, quando a pessoa for declarar, ter os papéis em mãos, separar o SIC, RG, separar rendimentos, separar os extratos bancários. Os bancos têm um banco de dados só para isso. Pegar os documentos do veículo, pegar o documento do carro. Se for financiado, tem o campo das dívidas que você tem que lançar o valor das dívidas, separar a documentação antes para depois preencher. Parece que tem pergunta aqui do pessoal, deixa eu ver se eu estou tentando abaixar aqui, isso, né? Como declarar, a gente até falou na ação na Bolsa de Valores, né? A ação da Bolsa de Valores é muito sério também, é extremamente auditável, fiscalizado. O que acontece? Você, quando usa negociações com a ação de valores, tem uma corretora. Do fato a corretora vai te dar as informações, os extratos, os relatórios de como foi a sua performance e o seu rendimento e a sua retenção ou pagamento. Então, é salutar entrar em contato com a corretora que você usou para investir em Bolsa de Valores, ela vai te dar essa informação, você passa para o seu contador e ele vai alimentar corretamente. É isso. Você ia falar mais alguma coisa, Nelson, para a gente encerrar? Eu gostaria que as pessoas declarassem os valores corretos, assim, né? Que jamais, em momento algum, evitem um esquecimento, um lapso de digitar, confiram, reconfiram e declarem, porque a legislação é bem rigorosa. Ô Nelson, outra coisa, quais são os documentos necessários para a declaração? CPF, título, o comprovante de residência, relatório de eleitoral, desculpa, comprovante de residência, relatório de rendimento da empresa, extratos bancários, escrituras de casa, documentos de veículos, né? Assim por vai. Você fala documento de veículos da pessoa, que a pessoa possui, né? Isso. Aí, tipo, extratos de conta da pessoa também. Isso, esse extrato, o lançamento dele é um saldo dia 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2020. De 2020, porque nós estamos entrando em 2021, porque na verdade você fecha o de 2021 no final do ano. E essa declaração ela é de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. A gente está declarando essa movimentação. Então passado um tempinho a declaração é ali. Então é isso, os documentos é o CPF, o título e o comprovante de residência. O prazo é até 30 de abril, você tem um prazo aí, né? Espera aí, fica comigo ainda, eu vou me despedir do Nelson, daqui a pouquinho eu troco aqui, já volto no Facebook com a entrevista com a doutora Patrícia Neuro, muito conceituada, inclusive trabalha em todo o nosso estado, inclusive fora do país. Patrícia vai falar, ela fala de várias coisas, não só de enxaqueca e outras doenças, mas também da doença da síndrome tipo AME, que é uma doença que a gente está conhecendo em toda a nossa região e cada vez tem alguém pedindo ajuda. Nelson, muito obrigada pela entrevista. Disposição. Até uma próxima. Fica aí, viu, gente? Daqui a pouquinho eu volto com mais uma entrevista.